Existe uma dúvida muito comum entre as pessoas que começam a estudar a mudança de consciência, especialmente quando o assunto é prosperidade. A grande questão é: como se sentir abundante antes que a abundância se manifeste? Como se sentir próspero, rico, completo, antes de realmente ser? Essa pergunta é o ponto de virada para quem quer transformar a vida de verdade. Porque a regra é simples, mas profundamente desafiadora. Primeiro você precisa ser, para depois ter. Toda manifestação parte do estado interno. Tudo o que aparece fora é um reflexo fiel do que você sustenta dentro de si. Muitas pessoas dizem que não conseguem encontrar o amor, que estão à procura da pessoa certa, mas continuam presas ao mesmo vazio emocional. O que esquecem é que ninguém encontra o amor da própria vida antes de ser o amor da própria vida. É impossível atrair algo que ainda não se tornou uma realidade interior. Toda transformação começa de dentro. A realidade exterior é apenas o espelho das crenças que governam os pensamentos, as emoções e as escolhas. Se alguém vive uma realidade de escassez, de dificuldade financeira, de medo de faltar, é porque dentro de si ainda carrega crenças que reforçam a falta, o não merecimento, a limitação. E não existe como ser diferente. O mundo externo está sempre em sintonia com o mundo interno. Se a mente acredita na escassez, a vida responderá com mais situações de escassez. Se acredita na abundância, o fluxo natural será de expansão e prosperidade. Mas essa compreensão nem sempre é fácil, porque, para a mente racional, é difícil imaginar como se sentir rico sem nunca ter vivido a riqueza. Como sentir-se próspero se o saldo bancário ainda não reflete isso? A maioria das pessoas associa riqueza a um número alto na conta, a comprar tudo o que quiser, a nunca mais sentir medo financeiro. Essa imagem é reforçada pela sociedade, e por isso, quando se tenta mudar a mentalidade, o cérebro resiste. Ele se apoia no que conhece, e o que conhece é o medo da falta. Muitos vivem controlados por esse medo. Mesmo quando o dinheiro aumenta, a sensação de insegurança permanece. É possível ter R$ 10 ou 10.000 e ainda assim sentir medo. O medo não depende da quantidade, mas da crença. É um estado interno. Quando olhamos com calma, percebemos que por mais desafiantes que tenham sido certas fases da vida, nada realmente faltou. Sempre houve o essencial para atravessar cada momento. Essa constatação revela algo poderoso. A vida sempre sustentou você. Mesmo quando parecia pouco, havia o suficiente. E talvez seja justamente por isso que existem fases de escassez, para que o ser humano aprenda o valor das coisas, o valor do cuidado, o valor da gratidão. Quem não aprende a valorizar o pouco, dificilmente saberá lidar com o muito. Essa percepção ajuda a entender que o medo é apenas uma ilusão criada pelo ego. O ego está sempre em busca do que falta e nunca em paz com o que já existe. Ele é o mecanismo da mente que projeta insegurança, comparações e medo. E o primeiro passo no caminho da abundância é perceber a diferença entre o ego e o verdadeiro eu. Mesmo estudando sobre manifestação, lendo livros e assistindo a aulas, muitos se deparam com o mesmo impasse. Como eu posso me sentir próspero se a minha realidade ainda é simples? Essa pergunta é o que impede a maioria das pessoas de acessar o estado de abundância. A chave está em compreender que riqueza e abundância não se manifestam apenas em forma de dinheiro. Elas podem se expressar como ideias, oportunidades, criatividade, pessoas certas, encontros, informações e sincronicidades. Quando se amplia a percepção e se passa a enxergar o valor que existe além do dinheiro, a energia começa a se mover de forma diferente. Abundância é perceber que você está cercado por possibilidades. É reconhecer que o universo nunca deixou de oferecer caminhos. Apenas você estava focado em um único tipo de resposta. A partir desse entendimento vem o segundo passo: mudar o comportamento. Porque não adianta apenas pensar diferente, é preciso agir diferente. E muitos hábitos comuns são sinais de uma mente ainda presa à escassez. Por exemplo, o hábito de sempre escolher o mais barato, mesmo quando há condições de escolher o que se quer de verdade.
É claro que procurar boas oportunidades é sensato, mas quando a motivação é o medo de faltar, a mensagem que se envia para o universo é de limitação e não merecimento. Quando a pessoa acredita que não pode ter o que realmente deseja, ela reforça internamente a ideia de que não é digna. Curiosamente, essa mesma pessoa muitas vezes não hesita em gastar com os outros, com presentes, favores ou gestos de carinho, mas sente culpa ao fazer algo por si. Esse comportamento é uma forma sutil de dizer para si mesmo: eu não mereço. E a realidade, que sempre responde à vibração interna, continua refletindo situações de falta. Mudar essa frequência começa em gestos pequenos. Um dos exercícios mais poderosos é começar a escolher o que realmente se quer, não o que é apenas mais barato. Mesmo que seja uma pequena decisão, escolher o sorvete preferido, a roupa que faz se sentir bem, o perfume que traz prazer, o importante é enviar a mensagem certa. Eu posso, eu mereço, eu confio. Essas pequenas escolhas vão reprogramando o subconsciente, que é onde todas as crenças estão armazenadas. Com o tempo, o medo de faltar vai diminuindo, e a pessoa percebe que o dinheiro continua vindo, que as contas continuam sendo pagas e que nada falta. Esse é o verdadeiro treino da abundância, aprender a confiar que sempre haverá o suficiente. Outro ponto importante é a relação com as coisas materiais que cercam o ambiente. Tudo o que está ao redor carrega uma energia. Objetos quebrados, roupas rasgadas, itens esquecidos acumulam energia estagnada. E o fluxo da abundância não pode circular em lugares onde o velho ocupa o espaço do novo. Por isso, um dos passos mais práticos é limpar, doar, consertar ou descartar o que não serve mais. Essa atitude tem um impacto direto na mente, porque o ambiente é um reflexo do estado interno. Quando há desordem fora, há desordem dentro. Quando o exterior é limpo, o interior se acalma. Com o tempo, essa mudança energética se torna visível. A pessoa começa a se sentir mais leve, mais confiante, mais aberta ao novo. E o dinheiro, que antes parecia fugir, começa a fluir naturalmente, porque a energia foi liberada. Um dos aprendizados mais poderosos nesse processo é entender que o dinheiro precisa circular. Guardar por medo é o mesmo que aprisionar o fluxo da prosperidade. Dinheiro é energia, e toda energia precisa estar em movimento para se multiplicar. Usar o dinheiro de forma consciente, investindo em si mesmo, nas próprias necessidades, é uma forma de respeito e amor próprio. Não se trata de gastar por impulso, mas de honrar aquilo que é essencial. Comprar o que é necessário, cuidar do corpo, investir em conhecimento, tudo isso comunica ao universo que você se valoriza. E o universo sempre responde na mesma frequência. Quanto mais você se honra, mais ele te honra. Outro ponto de virada é mudar o foco da escassez para a expansão. Em vez de pensar em economizar cada centavo, é mais poderoso pensar: como posso gerar mais recursos para viver o que desejo? Essa mudança de pensamento abre espaço para novas oportunidades. O universo é altamente responsivo ao tipo de pergunta que você faz. Quem vive perguntando como posso cortar gastos, foca na falta. Quem pergunta como posso criar mais abundância, foca na expansão. E é exatamente isso que o universo entrega: mais oportunidades, ideias e caminhos para crescer. Muitas vezes, essas oportunidades chegam de maneiras inesperadas. Um convite, uma informação, uma nova ideia, um presente. O que antes parecia coincidência passa a ser reconhecido como sincronicidade. O universo está sempre respondendo, mas é preciso estar com a mente aberta para perceber. A generosidade também é parte fundamental dessa transformação. A abundância se fortalece quando é compartilhada. Ser generoso dentro das próprias possibilidades, oferecer um café, presentear alguém, ajudar quando pode, cria uma corrente de energia positiva. Quando o dinheiro é usado para abençoar outros, ele volta multiplicado. Não necessariamente pela mesma pessoa, mas de formas diferentes. Essa é uma das leis mais sutis do fluxo da prosperidade. Quanto mais você dá com o coração, mais espaço cria para receber.
E isso vale para todas as áreas da vida. Quem oferece amor, recebe mais amor. Quem oferece tempo, recebe oportunidades. Quem oferece generosidade, recebe abundância. Durante o processo de mudança de mentalidade, é natural que surjam pensamentos sabotadores. A mente antiga tenta se proteger repetindo velhas frases. Vai faltar. Você não devia fazer isso. É arriscado. Esses pensamentos não devem ser combatidos com força, mas observados com consciência. O segredo está em não dar poder a eles. Quando surgirem, é possível responder mentalmente com novas afirmações. Eu sempre tenho o suficiente. Eu mereço. O universo me sustenta. Tudo o que eu preciso está a caminho. Com o tempo, o cérebro começa a aceitar essa nova programação. As antigas vozes do medo vão se silenciando e a confiança se torna o estado natural. Essa prática constante é o que transforma a mentalidade de escassez em mentalidade de abundância. Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas uma reconstrução diária de pensamentos, atitudes e escolhas. E os resultados são visíveis. A pessoa começa a perceber que tudo flui com mais leveza, que o dinheiro chega de formas inesperadas, que as oportunidades se multiplicam. O medo perde espaço, e no lugar dele surge a certeza de que a vida sempre provê. Viver em abundância não significa viver em excesso, significa viver em paz. É confiar que tudo o que é necessário chega no momento certo. É sentir-se completo antes mesmo que o resultado apareça. Quando a mente se estabiliza nesse estado, o universo responde imediatamente. As circunstâncias externas se reorganizam para refletir o novo padrão interno. A abundância não é um destino, é um estado de ser. E esse estado começa na mente, se manifesta nas ações e se reflete em toda a realidade. Por isso, mudar a consciência é o verdadeiro trabalho. O dinheiro, os bens, as conquistas são apenas consequências naturais de quem aprendeu a se sentir merecedor. No fim, o processo inteiro se resume a uma verdade simples: nada falta para quem confia. A vida sempre cuida de quem acredita que é sustentado por algo maior. E quanto mais você se alinha com essa verdade, mais a realidade se transforma diante dos seus olhos. Espero que você coloque em prática e que você ache o seu caminho para manifestar tudo em sua vida, porque você merece. Um abraço e até o próximo vídeo.